Descendo, subindo e voltando. O céu se abriu para mim. Maravilha, glória a Deus, vocês já estão ouvindo aí a nossa querida cantora Selma Ramos, cantora, compositora, bênção de Deus. Nesse momento é 16 horas e 9 minutos, horário de Brasília. Estamos ao vivo pelo Radiosnet, pelo todo o planeta Terra, glória a Deus, pelo site, é bom demais. Nossa programação online, falando de Jesus, uma história de amor. E hoje, 30 de setembro de 2025, é o último dia do mês de setembro, não é isso? Glórias ao nosso Deus. Gratidão, gratidão ao nosso Deus por tudo. E tá chegando outubro. Que venha outubro com muita saúde, muita paz, muita fé em Deus, em nome de Jesus. Então, amados, nesse momento a gente vai falar com a nossa querida cantora abençoada Selma Ramos. Alô? Alô? Glória a Deus. Tá tendo queda de internet aqui, mas tá tudo no controle. Cantora Selma Ramos, você está me ouvindo? Maravilha. Enquanto isso, vamos mandar abraço aqui para o pessoal que está conosco. Dalci Fernandes. Gratidão, gratidão. Também, deixe-me ver aqui. Um abraço aqui para o cantor abençoado Magno Oliveira. Ô, glória. Deus continua abençoando todos em nome de Jesus. Então, vamos lá falar com a nossa menina. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem, cantora Selma Ramos? A paz do Senhor, querida Cida, a paz do Senhor a todo o povo de Deus ligadinho aqui na rádio, mãos unidas na NUC. Eita, povo lindo! Mais um povo de Deus que a gente está conhecendo hoje. Isso é sempre bom. É uma rádio que fala do povo de Deus, né, que leva a missão para todo mundo, e eu estou muito feliz, me sinto honrada de estar hoje aqui falando com todo esse povo lindo aí. Glória a Deus, olha, a alegria, o prazer é todo nosso, amada. Que Deus continue te abençoando. Amém. Então é milagre sim, não é isso? Ô, glória! É milagre sim. É verdade, tem que ser milagre, né? O que Deus faz em nossas vidas precisa ser milagre, precisa ser contado, né? Exatamente, que bênção. Amada cantora Selma Ramos, de onde você está nos abençoando nesse momento? Nesse momento eu estou falando diretamente de Éden, do Rio de Janeiro. Alô? Tá me ouvindo? Oi, sim, continue. Tá me ouvindo? Éden, Rio de Janeiro. Oh, que maravilha! E como está o tempo aí, amada? Está maravilhoso, está muito. Hoje o tempo aqui ele está bem seguro, né? Já tivemos dias de chuvas, mas eu estou esperando essa chuvinha voltar a cair, porque a plantação gosta muito de chuva e eu também. Como eu gosto de plantação. Glória a Deus, é verdade. Chuva do céu. Maravilha. Mas aqui o tempo está firme, está bem firme, graças a Deus. Maravilha. Amada, você é carioca? Sim, sou carioca da gema. Oh. Eu sou carioca da gema. Carioca da gema. Que benção. Maravilha. Amada, olha, mais uma vez, gratidão por você ter abraçado aqui o projeto Mãos Unidas Online. Que Deus continue te abençoando poderosamente. Que esse lindo ministério de louvor que Deus colocou nas suas mãos possa alcançar sempre, sempre milhares de vidas, não só aqui no Brasil, mas em todo o planeta Terra, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Mas, amém. Nesse momento, menina, queremos muito conhecer essa linda história de amor que a menina Selma tem com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique à vontade e conta para nós. Quando foi que você levantou as mãos e declarou Jesus Cristo como Salvador? Minha amiga, deixa eu te falar uma coisa. Esse nosso Deus, ele é poderoso e maravilhoso. Eu costumo dizer que quando a igreja ganha, quando a igreja ganha alguma criança para o Senhor, ele ganha a vida inteira. Isso me emociona muito, porque eu sou fruto de evangelização infantil.
é muito bom quando a gente vê a igreja trabalhando com força, né? Porque quando isso acontece, o diabo perde uma vida inteira e pela misericórdia de Deus, ele me salvou, tinha ainda 12 anos de idade, salvou através da minha vida, da vida da minha irmã. Deus trouxe toda a minha família para Jesus. Inclusive a minha mãe, que ela tinha 16 anos dentro do centro espírita, e quando nós fomos encaminhados, né, para a casa do Senhor, através de escolinhas dominicais, através de cultinhos na casa de irmãs, né, a irmã Maria do Socorro, que era da Assembleia de Deus, também tinha um culto na Igreja Batista, Ebeneze, que tinha uma unidade, né, que era na casa da nossa irmã Ceni. A irmã Ceni é mãe do pastor Emerson, que ela é sogra da pastora e cantora, né, Fernanda Brum. Então, eu frequentei muito aquele lugar. Aquele lugar é uma bênção, né? Hoje ela não mora mais ali, mas aquilo ali continua sendo, né, um local onde foi pregado muito evangelho, e hoje, com certeza, continua, porque é uma casa onde é consagrado para a obra de Deus, jamais se torna outro lugar. Amém, amém. Verdade, amada. Pode passar o vento que passar, não é isso, cantora Selma? Pode tempestade, chuva, mas quem tem Jesus no coração fica firme. Glória a Deus. E olha, eu fico, minha amiga, e eu fico tão feliz, porque Deus assim, ele nos arrancou com muita força, porque a minha mãe, ela, embora ela frequentasse centro espírita, ela não deixava os filhos na rua, né? Porque naquele tempo a gente via as crianças brincando na rua, jogando peteca, correndo, pique, e a gente queria muito, e minha mãe não deixava, né? E aí, quando as irmãs que trabalhavam com crianças passavam na nossa porta, a minha mãe deixava ir com elas, né? E foi isso que nos resgatou. Mas aos 12 anos, porque eu não poderia sair de casa, então eu tinha muita vontade de até frequentar o centro espírita. E o que aconteceu? Nesse interino, o pai de santo lá, ele queria abrir uma sessão com crianças. E olha o que aconteceu. Quando eu estava pronta para participar daquele encontro, aí Deus fez, meu Deus, eu estou aqui emocionada, porque o Senhor, ele é nosso pastor e nunca nos falta. Então, por isso, quando a gente olha assim, quando a gente observa o departamento infantil, a gente imagina quantas batalhas, às vezes, acontecem dentro de cada criança, a gente não vê. Mas Deus vê, e Deus nos resgatou, Deus não permitiu que eu conhecesse aquele lugar, né? Igual a minha mãe passou muito tempo ali dentro, o meu irmão também, ele foi Cambônia, o Elias, né? Que hoje ele também, sabe onde ele está? Hoje meu irmão é pastor, ele preside a Assembleia de Deus de Araçuaí, Minas Gerais, né? Meu Deus! Isso, aí pertinho de vocês, o Ministério MIB. Ai, Deus, é maravilhoso. Ai, menina, eu arrepiei aqui, viu, menina? Oh, meu Deus, olha, a história da minha família é muito gostosa. Então, assim, eu não tenho motivo para falar de outra coisa a não ser falar do nome sobre todos os nomes, que é o nome de Jesus. Isso me deixa muito feliz, Glória me deixa muito segura de saber que o nosso Deus é onisciente, onipotente, ele é onipresente. Então, só resta a gente colocar a nossa vida no altar e trabalhar para o Senhor, porque Deus, através dos nossos frutos, né, ele começa, né, a trazer outras pessoas para a igreja. E ali a gente viu meu irmão também, no primeiro trabalhinho, né, das crianças, né, não foi o primeiro, já houveram alguns, e aí uma certa feita a gente convidou o meu irmão, né, a nossa família, e aí esse meu irmão foi, ele tinha mais ou menos 15 anos, ele foi e lá ele aceitou Jesus. A minha irmã também, Suzana, ela botava roupa, ela já era jovem, Deus também resgatou ela foi e aceitou Jesus. A minha mãe, o meu pai, e hoje eu falo, a minha família serve ao Senhor. Deus é muito bom. Teve um ou outro, né, porque e aí vai nascendo sobrinhos e tal, e aí às vezes eles vão passear lá no Egito, mas Deus está com portas abertas, né? Glória e até o dia, né, do arrebatamento
casamento, eu tenho certeza que toda a minha família vai entrar, aleluia, pelas portas. Isso aí eu tenho uma garantia de salvação, porque a minha mãe foi uma mulher que viveu de joelhos dobrados no altar. A minha mãe, ela saiu do centro espírita e ela passou, ela foi uma semana que ela foi consagrada diaconisa, uma semana depois o Senhor chamou a minha mãe. E essa minha irmã também, né, que saiu do centro espírita, ela foi, a minha mãe foi também, né, na consagração dela, e hoje ela está aí servindo ao Senhor. É muito gostoso ver a minha família servindo ao Senhor, é muito bom, não tem preço. Então, por isso, Cida, que eu sigo ao Senhor com muita força. Com muita força. Glória a Deus. Então é milagre, sim. Eita, glória! Que maravilha, menina. Coisa linda. Aleluia. 16... Jesus lembrou de mim, aleluia. Aleluia, Jesus lembrou de nós. Que bênção. 16 horas e 19 minutos, horário de Brasília. Estamos aqui com a nossa querida, amada cantora, compositora Selma Ramos, contando um pouquinho dessa linda história de amor que ela tem com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amada, então, a partir daquele momento, quando você tinha 12 aninhos, o que foi que aconteceu? Por que você não foi para aquele evento lá? O que aconteceu? Então, eu não fui para aquele evento porque, graças a Deus, o Senhor, aleluia, olha, Deus é perfeito, né? Deus, ele conhece histórias, ele conhece o nosso passado, ele conhece o nosso presente e conhece o nosso futuro. Às vezes a gente questiona-se de algumas coisas, mas quem somos nós para questionar o que o Senhor faz nas nossas vidas? Porque tudo que ele faz é para a glória dele. Se é vida, é para a glória dele. Se é morte, é para a glória dele. Amém. Então, nós precisamos somente entender. E eu vi que Deus teria uma grande obra na minha vida, porque eu comecei a ter muito desejo de continuar indo para a casa do Senhor. E eu comecei, Cida, você não vai acreditar, eu comecei a trabalhar com criança cedinho. Com 15 anos, minha filha, você não vai acreditar. Meu Deus do céu, que coisa linda! Isso, e eu começava a chamar as crianças de perto da minha casa e saía, carregava um monte de criança para a igreja. Meu Deus, aquelas crianças desciam, né? Eu morava no morro nessa época, então a gente subia, descia, e aquela multidão de criança. E eu trabalhei com um projeto no Morro do Juramento, lá, né, numa igrejinha que era no Morro do Salvador, que também faz parte que é filial da Lima Drummond, onde eu fazia parte, aqui em Vila Novo, que também é no Rio. Então, assim, eu sei que foram dias maravilhosos. E hoje, Cida, só para a honra e glória do nome do Senhor, muitas dessas crianças também estão na casa do Senhor. Tem bispo de outro ministério, né, Batista. Ai, meu Deus! Deus é muito bom, tem pastores, sabe? É uma coisa tremenda, né? Tem mulheres de pastor, então a gente só tem a agradecer, Cida. A gente só tem a agradecer a Deus. Por isso que eu falei para você que quando a igreja ganha uma criança para o Senhor, ganha a vida inteira. E aí é uma briga contra o inferno. Por isso que às vezes a pessoa fala, por que a minha vida está assim? Por que está acontecendo isso? Louve a Deus, porque você está numa grande obra, você está na frente de uma grande batalha. Amém. E quando você é chamada para guerrear, não tem portais que vão ficar fechado diante de oração, diante de perseverança, diante de idas, diante Glória de joelhos dobrados. Que maravilha. Amada, e uma coisa tão interessante que você acabou de falar, quando você fala, Cida, eu com 15 aninhos, eu já era professora, não é isso? Para cuidar das crianças. Então, agora, imagine as festinhas, né, minha filha? Tanto bolo, tanta pipoca que você fazia para elas, não é? Olha, vou te falar, eu já passei, Cida. Eu já passei noite, né? Como se fosse serão,
de um dia para o outro na igreja, porque eu queria deixar a igreja toda bonitinha, arrumadinha. Você sabe que departamento infantil é um negócio que é como você pode falar, é biscoito, é pipoca, é arrumação, é bom. Tem dia que você não consegue nem fechar os olhos, mas você fica tão feliz quando vê aqueles olhinhos brilhando, sabe, Cida? Eu passei uma temporada, né, na liderança de departamentos infantis, para a igreja onde passei, né? Então, assim, eu acho que Deus, assim, Deus só tem feito coisas boas na minha vida, porque quando você se dispõe a Ele, se dispõe para a obra dele, a sua vida também, você tem crescimentos ali espirituais, crescimento material, e Deus só vem, né, cada dia abençoando a nossa vida e abençoando outras vidas também que nos abençoaram, né? Glória a Deus, que lindo, cantora Selma Ramos. Então, o que nós percebemos desde desde você criança, bem pequenininha, você teve o privilégio de conhecer a palavra de Deus, não é isso, minha irmã? Você passou a sua adolescência adorando a Deus, certo? Sim, porque o que... Fala, pode Continue, falar. pode falar. Então, assim, quando eu aceitei Jesus, hoje não, né? Hoje a gente sabe que tem departamento infantil, né? Um departamento bem grande, e aí tem aquela repartição dentro, né? Que tem o primário, tem os juniores, né? Tem o berçário, então tudo dentro do departamento infantil. Aquele tempo não tinha essa separação entre departamento infantil e adolescente. Então, eu entrei para as crianças e saí das crianças com 15, 16 anos, que eu já fui para os jovens, né? Hoje a gente fica muito feliz, por quê? Porque a gente vê que tem, né? Cada um tem a sua casinha, né? A gente precisa viver o tempo de Deus. Mas naquele tempo também Deus colocava, né, mulheres abençoadas, mulheres que tinham discernimento de Deus, com grande conhecimento da palavra, grande envergadura, e que puderam nos assim, encaminhar de tal forma que hoje a gente... Né, os frutos, né, a gente vai, né, ali colhendo, e é muito bom a gente servir a esse Deus, sim, a verdade é essa. Eu não me arrependo nunca, né, e a gente cresce, né, a gente cresce, porque as crianças fazem a gente crescer. Verdade, amada. E é uma história, né, minha irmã? Hoje você está aqui contando essa história, testemunhando, não só as pessoas que convivem com você, que acompanharam a sua trajetória até hoje, dias de hoje, mas, enfim, hoje você está contando para todo o planeta Terra, para todo o Brasil, para várias nações. Então, minha querida, não é isso, minha irmã? Olha, a história daquela menina, daquela menininha, não é isso? Que declarou Jesus Cristo como Salvador. Amada, e quando foi que o chamado, o fogo do Espírito Santo queimou em seu coração para a música, para o canto? Meu amor, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que nós, não importa a denominação, né? Mas eu sou assembleana desde de crescer na casa do Senhor, mas assim, eu já passei por algumas igrejas tradicionais, porque antes de vir para a Assembleia, eu estava fazendo catecismo, eu esqueci esse pedacinho de história. Que legal, menina, que legal. Fazendo catecismo. E aí, para chegar na minha casa, tinha uma escadinha muito comprida. E aí, no meio dessa escada, tinha uma igreja presbiteriana. E eu gostava muito, porque eu passava ali e escutava essa musiquinha. Esta é a nossa escola, escola dominical. Esta é a nossa escola, escola sem igual. Uma escola sem igual, que faz bem a toda a gente. Quem não vem a essa escola, com certeza está doente. E essa música, ela me envolvia de tal forma que aí eu parava e esquecia. Sim, amada. Por quê? Aos domingos tinha missa. E eu tinha missa Amada, só um minutinho. São 16 horas e 27 minutos aqui ao vivo para todo o Brasil. Continue, cantora Selma Ramos. E aí
eu entrava naquela igreja, a salinha das crianças era do lado de fora, era numa varandinha, e as crianças sentavam ali e eu gostava de assistir. E eu chegava em casa muito tarde. E aí chegava depois do almoço, né, por volta de meio-dia, e a minha mãe sempre brigava comigo, e às vezes eu até apanhava, né, porque eu ficava com medo de falar que passei na igreja. Sim. Então sempre ela brigava comigo. Mas aí, né, para a honra e glória de Deus, valeu a pena, né? Hoje ela passou no Senhor, então isso valeu a pena. E aí depois, né, eu também conheci a Batista, né, que é a igreja da irmã Seni, Batista Ebeneze, e aí, por último, né, foi a Assembleia de Deus, e aí foi aonde eu fiquei. E aí você perguntou quando começou a arder o fogo da música. Então, você sabe que as igrejas evangélicas, elas gostam de cantar. E elas cantam, e cantam mesmo. Tem inário, tem harpa, tem grupo de louvor. E a gente fica envolvido nesse negócio aí. Né? Então, eu fazia parte. Eu vou te falar uma coisa, eu sempre fui tímida, tá? Hoje eu sou. Tô falando aqui, mas eu não sou muito tímida. Eu também sou. Não é pouco não, eu sou muito tímida, né? Uhum. E aí, mas o meu pai, né, ele também foi para Jesus, e a minha família, assim, tu não tem ideia, minha família toda é cantora, né? Assim, todo mundo cantava, só eu que não. E o meu pai ensaiava em casa, e quando eu chegava na igreja, no domingo, ele queria cantar. E aí o pastor sempre dava uma oportunidade para aquele homem, ensina. E quem ele chamava? Eu. Aí eu ia com aquela cara lambida pra frente cantar. Meu pai cantava, meus irmãos velhos cantavam, minha irmã, minha sobrinha, todo mundo cantava. Só eu que tinha vergonha de cantar. Mas em casa eu cantava muito, eu gostava de cantar, eu louvava. E eu faço ainda isso hoje. Glória a Deus. Eu participei de uma escola de música da FATEC, em Quintino. Eu participei há algum tempo, participei de coral, também participei do Coral Sendas, quando eu trabalhava na Sendas, e eu amei esse negócio de música, Cida. E eu escrevo há muito tempo, né? E aí, quando chegou depois da pandemia, olha só, eu escrevo há muito tempo, tá? Desde de adolescente. E aí, quando chegou na pandemia, eu fiquei muito doente, mas não foi pouco não, tá? Quase eu passei dessa pra Meu outra. Deus. Mas, pela misericórdia de Deus, ele poupou a minha vida, né? E eu tive 2 nódulos na tireoide, 2 nódulos no pulmão, e assim foi a minha vida. E aí, de repente, o meu irmão, eu estava em transição, né, assim, tentando, né, achar o caminho da cura, que eu estava em transição. O meu irmão, ele foi em uma visita ao médico, e aí o médico prendeu ele lá, e ele foi internado entre a vida e a morte, e ele teve que vir para minha casa para eu cuidar. Aí você imagina, uma doente cuidando de outro. Né? Meu então, eu Deus. passei um período assim, bem triste, um período muita luta. Estresse, até aquela depressão que crente, né? A depressão do crente é assim, ela é curada na oração, não tem jeito, né? Então eu tinha que dobrar os joelhos, eu tinha que orar, eu tinha que estar ali junto com ele, eu tinha que estar junto comigo, com o meu marido, e assim nasceu o primeiro single que eu gravei, que foi Reage Nova Estação, né? Onde Reage Nova Estação, e esse Então Milagre Sim, foi o segundo. Sim, amada, continua. Foi o barulho que eu vi. Sim. Então, e aí eu gravei o primeiro single, eu gravei os 4 singles tudo ano passado. Foi no início do ano, em maio, foi Reage Nova Estação. Depois, em julho, foi Então Milagre Sim. E em outubro foi Tudo Rosa, né? Que em relação ao Outubro Rosa, né? As mulheres precisam se cuidar, né? Se amar, se tocar, né? E entregar a vida nas mãos do Senhor, mas também, né? Fazer a sua visita continuamente no ginecologista, para ver como é que está, né? Tá bom? E é isso aí. E aí, meu amor, foi onde nasceu. E aí, hoje eu tô aqui. Na verdade, Cida, eu sou compositora, menina. Compositora compõe, né, menina? Então vamos combinar. Glória Tem gente que é cantora, que arrebenta. Na verdade, eu canto as músicas que eu componho, porque eu componho
muita coisa, eu devo ter mais de 130 músicas aí prontas aí, e aí eu resolvi cantar. É porque é coisa gostosa, cantar é bom, louvar o Senhor, minha família toda louva o Senhor, então por que eu não também? A melhor coisa no mundo... Eu não sou uma boa cantora. Lembra daquele louvor, daquela cantora que nós não vamos mencionar o nome, que eu amo aquela menina. A melhor coisa no mundo é louvar a Deus, não é? É louvar a Deus, é verdade, a melhor coisa é louvar. É, menina, a melhor coisa do mundo é a gente cantar uma linda canção. Oh, meu Deus do céu. Verdade. A gente viaja sem sair do lugar. Não é, minha irmã? É isso, Cida. É verdade, é verdade. É, menina. Ai, então, olha, desculpa estar te cortando, amor, deixa eu te falar. Não, desculpa. Você disse, Cida, eu sou uma compositora. Olha que coisa mais linda. Porque não tem coisa melhor, né? Isso, a gente que tem, pela misericórdia do Senhor, recebe as letras, as canções. É um privilégio, não é isso, minha irmã? É uma riqueza que nós temos, tá? Sabe, eu, a cantora Selma Ramos e as demais, e os demais, nós somos milionários, nós somos riquíssimos. Por quê? Porque Deus nos deu o dom de compor. Então, quando nós estamos tristes, né, assim, minha irmã, aí vem aquela canção. Ei, meu Deus. É verdade. É verdade, sim. Não é, minha irmã? É verdade. Fala então, sim, fica à vontade. Pode falar, desculpa, tá? Não, tranquilo, nós estamos em casa, aqui é uma história de amor, então você está falando sobre essa linda história de amor que você tem com aquele que tudo pode, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, assim... É verdade. Conta para nós, minha irmã, conta para nós como aconteceu essas fases, assim, então é milagre, sim, por exemplo. Então é milagre, sim, foi meu segundo single, e eu estava... porque, o que acontece? Eu sempre acordei, né? Então, nós que somos cristãos, a gente gosta de olhar a natureza, a gente fala com Deus, a gente faz o nosso devocional, e aí, hoje eu moro numa casa, né? É a casa, inclusive, que eu aluguei desse irmão meu, que ele é pastor, que foi, né, aí para... Minas Gerais. Para Bahia, né? Isso, eu aluguei com ele, porque tem um quintal grande, né? Outra pessoa morava aqui. Como meu irmão foi para minha casa, então precisava de uma casa maior, e aí vim para cá. Por isso que hoje eu moro aqui em Éden. E aí você perguntou, você é do Rio? Sim, sou do Rio, então eu moro aqui, devo morar aqui quase 23 anos aqui no Éden, entendeu? Mas e aqui, o bom daqui é porque o meu irmão sempre plantou. Esse homem de Deus, ele deixou aqui abacate, tem pé de mangas, tem aqui pé de meu goiaba, Deus, que coisa boa. Ele plantou muito. É um sítio, não é isso, minha irmã? É um sítio. É um local aconchegante, sabe? Assim, não chega a ser um sítio, mas é um localzinho aconchegante. Se tem abacate, vamos lá, tem um pé de abacateiro, o que mais? Fala aí. Tem laranja da terra, tem abacate, tem goiaba, tem várias coisas, mas tem acerola, tem várias espécies de acerola, porque um vai nascendo, ele vai caindo aquilo ali, ele vai nascendo um monte, né? E tem também aquela frutinha, a jabuticaba. A pretinha? É a pretinha que... Mas não é pretinha, não, ela é vermelhinha, ela parece jabuticaba, mas não é jabuticaba. A jabuticaba é a jabuticaba. Será? Siriguela? É uma pequena. É siriguela? Não. Ai, meu Deus do céu. Acho que é jabuticaba mesmo. É porque... Jamelão, tem jamelão. Jamelão parece jabuticaba. Não, então é isso. Não é jamelão, é jabuticaba. Pronto, certo. Me acertei. Obrigada, Cida, é isso aí. E aí, Cida, eu sempre desci e gostava de ficar passeando entre as árvores e assim, louvando ao Senhor e orando, o Salmo 91, conversando com meu Deus, né? Então, assim, e começou a vir, e aí, de repente, começou a descer fresquinha. Aí eu comecei a ver borboletas no jardim, então eu comecei a ver aqueles cantos dos passarinhos, e assim, uma infinidade de passarinhos indo para lá e para cá, e borboletas de várias cores. E eu ficava encantada,
E aí, de repente, começou a vir fresquinho, né? Aí, quando começa a descer, começou a descer, e aí eu subi as escadas, e aí eu comecei a anotar para não esquecer. E daí saiu esse, que foi o segundo single, né? E daí, né, a gente só tem a agradecer a Deus, porque Deus é maravilhoso. A gente não pede, né, Tida? A gente olha assim, a gente olha para o horizonte, aí Deus fala assim, é isso. Aí a gente olha para uma flor e aí nasce. E a gente olha, e eu tenho mais muita música, né? Inclusive, se tiver algum cantor aí que quiser gravar alguma música, que quiser conhecer lá em cima, porque são bastante, né? Mas eles estão todos comigo, estão guardados. E se alguém quiser conhecer, mas eles já estão em voz guia, tá? Tem essa diferença também, então ele já está prontinho. Quem quiser ouvir, vai ser muito bom. E aí é só entrar em contato, tá bom? E a gente está aí viabilizando aí para quem quiser também gravar as nossas músicas, tá bom? Que bênção, minha irmã, gratidão, que maravilha, gratidão ao nosso Deus por esse lindo ministério de louvor que Ele colocou nas suas mãos. Que maravilha. Amém. Amada, todas as canções que você gravou até os dias de hoje se encontram nas plataformas digitais? Sim, sim. Ela se encontra em várias plataformas digitais. Sim, no Deezer, no Spotify, Apple e por aí. Tem vários aí, tá bom? É só que quem tiver um aplicativo de música, é só entrar. E se não tiver, Cida, é só jogar, minha amiga, lá no Spotify. Eu tenho lá, inclusive, lá no Spotify, eu tenho playlist. Eu gostaria de pedir para esse povo de Deus, esse povo lindo aí, né, se quiser entrar lá na minha página, vai me abençoar, vai semear na minha terra, porque a gente sabe que antigamente o cantor ele poderia vender CDs, né? Hoje não. Hoje, nas plataformas digitais, são uns centavos que a gente nem consegue enxergar. Mas, enfim, quando cada um vai na nossa página lá e assiste e ouve a nossa música, salve a nossa playlist, né? Salve as nossas músicas. Então, isso aí nos dá um certo engajamento. Eu peço, tá? Para quem estiver me ouvindo, se puder ir lá, nos abençoar e já se sente abençoado aí pelo poder do sangue de Jesus, tá? Maravilha. Lá vocês encontram, então, Milagre, sim. Tudo rosa. Não é isso, amada? Isso. Tudo rosa. Meu Deus. Tudo rosa é uma canção que podem ser usada nas palestras, nas escolas, né? Assim, também nos trabalhos, não é isso, amada? De saúde. Outubro rosa. Outubro rosa. Tudo rosa chegou, e eu vou dizendo obrigado, Senhor. Muito obrigado por eu existir. Glória a Deus. Hoje eu estou aqui. Aleluia. É verdade. Vai lá. Quem quiser pode fazer coreografia, aproveitar o Outubro Rosa, usar nas palestras, como o Cida acabou de falar. Exatamente. Isso aí, e Deus assim só vai enriquecendo o nosso ministério. Amém. E a gente conta com vocês, né? Amém. Os ouvintes, intercessores, né? Glória a Deus. Cantora, compositora Selma Ramos. Amado, o que o seu coração diz sobre a volta do Senhor Jesus? Minha amiga, olha, nós estamos em tempos difíceis, né? A gente está vendo aí que as coisas estão se afunilando, né? Ontem, eu quero até mandar um abraço para a Assembleia de Deus de Éden, né? Que faz parte do Ministério de Madureira, na pessoa do meu pastor Jairo. Ele é meu professor de teologia, a esposa dele também, a minha pastora Márcia também. E ontem, né, a gente teve uma aula lá sobre seitas e heresias, e falando exatamente disso. Nós temos que ter muito cuidado, né, para hoje em dia, a gente está vendo que Jesus já está voltando, as coisas estão se unificando, a gente está vendo aí tentativa, né, de fazer com que o povo de Deus, né, fique cego.
porque muitos ficam esperando a marca da besta na testa, na mão, né? Mas a gente precisa entender que a marca da besta, ela vem de maneira em que vocês não estejam vigiando, você pode estar aceitando ela. Vai haver momento, né? A gente já está ouvindo ele falar em moedas digitais, né? E que nós possamos ficar ligados na volta do Senhor, porque quando tudo começa a ficar bonitinho, parece um tratado de paz, tá tudo certinho, agora a gente tem uma moeda digital, agora tudo é pelo CPF, agora a gente vai lá em tal lugar assim, a gente não precisa fazer nada, agora a gente só coloca o passa-mão e aí as coisas já estão funcionando. Isso está se afunilando. Então, que possamos vigiar, que possamos fugir da aparência do mal, e vai apertar, vai. Mas aqueles que querem subir com Jesus, a hora é essa. Por que a hora é essa? Se a gente conseguiu até agora, segurar nos pés do Senhor, nas mãos do Senhor, o Senhor nas nossas mãos, eu tenho certeza que você que está ouvindo essa palavra, você não vai desanimar, porque a vida do Senhor está tão próxima, porque muitas das vezes você pode aceitar as iguarias do rei, e no próximo momento o Senhor pode, aleluia, pintar nos céus, e aí você pode ficar. Então, para que nós possamos subir naquele dia, né, que nós possamos ficar vigilantes, que nós não venhamos por medo das iguarias do rei. As iguarias do rei pode ser muito boa, mas para quem não conhece o nosso Deus, a gente sabe que Satanás também, quando ele levou Jesus, né, quando ele estava no deserto, né, e ali ele estava com fome, ele mostrou o quê? Ele mostrou uma coisa que ele sabia que era de Jesus. Jesus, que foi o Criador dos céus e da terra, ele teve a ousadia, né, de mostrar, de oferecer ao Senhor aquilo ali. Se dobrares, né, se dobrares a mim, eu te darei isso tudo. E às vezes a gente não vigia, a gente sabe o que já é nosso está na mão do Senhor, a gente fica esperando de outro. Olha, se você se dobrar os meus pés, eu vou te dar isso aqui. Isso aí já é teu, é herança. Só falta você dobrar o joelho, fazer o número 1, o número 2, dobra o joelho 1, joelho 2. Se eu não posso dobrar o joelho, eu estou com um problema no joelho, deita. Eu estou com um problema na coluna, se joga no chão, se prostra. Você precisa falar com Jesus, não importa do que jeito. Você às vezes fala foi no leito, entendeu? Então, não importa o jeito que você estiver, que nós possamos estar com o olho na palavra, estarmos ligados, né, nos céus, porque Jesus pode rasgar o céu a qualquer momento, e eu quero subir contigo de mão dada. Então, que possamos ficar nessa palavra, porque Jesus vem. Amém, glória a Deus. Ele vem, não é isso, minha irmã? Glória a Deus. Cantora Selma Ramos, eu sei que você é um milagre de Deus, não é isso? Nós somos um milagre de Deus na terra, mas gostaria muito que você, se você pudesse, resumidamente, contar um testemunho de um milagre na sua vida, resumidamente, amada. Meu amor, olha, a gente tem muitos milagres para contar, né? Então, esse é um milagre que eu não posso esquecer. Por quê? Porque quando veio a Covid-19, o meu irmão, esse irmão que ficou aqui também na minha casa durante os 3 anos, né? Que ele veio com problema renal, e eu cuidei dele esses 3 anos. Esse ano, ele, pela misericórdia de Deus, né? Ele operou, né? E conseguiu. Hoje ele já está trabalhando, está na casinha dele, tá tudo bem. Mas eu passei um período, quando começou o Covid-19, no meado da Covid-19, ele foi lá para minha casa com problema também de Covid, e eu já tive que cuidar dele esse tempo. Não dormia, E aí, quando ele saiu da minha casa, aí eu fiquei doente. Eu fiquei muito mal, e não é pouco, tá? Quase eu morri. E eu fiquei de uma certa forma que eu não sabia o que era. Eu deitava na cama e as minhas carnes, ela queimava, como se estivesse num fogaréu, aquilo pinicava, queimava, e eu não conseguia entender o que era aquilo. Meu marido tinha que trabalhar, que ele já tinha ficado em casa durante 1 ano pela idade dele, então ele foi liberado para ficar em casa. Então, quando ele voltou, eu não poderia pedir para ele ficar comigo. E aí, eu ficava em casa, e eu ficava deitada, orava. Quando eu
conseguia levantar, levantava, fazia uma coisa ou outra, e aí voltava para a cama. E aí eu fiquei muito mal, e aí era muita febre, só que eu não fui para o hospital, né, quando eu estive muito mal. Eu fui anteriormente, né, com uma injeção, mas aí depois eu fiquei muito ruim. E aí eu pensei, né, que ia realmente passar dessa para melhor. E aí, quando eu comecei, depois eu comecei um tratamento, eu precisei ir no médico, por quê? Porque a minha pele, Cida, eu fiquei toda assim a pele em carne viva, eu tinha vergonha de sair de casa, e também não conseguia ir para a igreja, eu estava com vergonha, não podia, meus braços estavam feios, né, porque coçava, aquilo virava bolhas, e as minhas pernas todas manchadas, e olha, e meu rosto ficou preto, todo cheio de bolinhas, cheio de marcas escuras. E aí a doutora pediu para fazer uma biópsia, né? E eu pensei, bom, será que é um câncer de pele? Mas eu orava, né? Porque eu estava ali, né? Eu trabalhava para o Senhor, e fui cometida daquilo ali, eu sabia que Deus estava ali cuidando de mim. Mesmo não tendo alguém ali para cuidar de mim, eu sabia que Deus estava agindo a meu favor. Então, eu fui fazer essa biópsia e eu lembro que quando eu cheguei no hospital, foi no hospital na Tijuca, e aí a doutora chamou, acho que entraram para a sala uns 6 médicos, todo mundo me olhar, cada um me olhar, ficava me rodando, e aí deixou eu só de roupa íntima, e eu ficava rodando do lado do outro, eu falei, misericórdia, que negócio é esse, Senhor? Ou seja, eles não tinham visto aquilo, meu Deus do céu! Negócio ainda. Ó, gente, o negócio não é de rir, não, mas, meu Deus! Não, mas é para rir, porque quando passa a gente vê como é que Deus trabalha, né? No impossível. E aí, menina, e aí eles passaram remédio. E aí tem uma certa feita que eu voltei, eu perguntei para a doutora, essas manchas vão sair? Não, elas não vão sair, a tendência é ficar assim. E eu pensei assim, o meu Deus do impossível, essas manchas não vão ficar em mim, não. E aí o médico passou um remédio, mas é um remédio, sabe esses remédios controlados que eu tinha que tomar só no final de semana? E aí eu pensei assim, bom, se eu tomar esse remédio no final de semana, já que ele é controlado, você tem que tomar só no final de semana, é porque o negócio é estreito. Aí eu falei, Senhor, eu não vou comprar esse remédio, não. Eu não vou, não. O Senhor vai me curar. Eu tenho certeza que o Senhor vai me curar. Minha amiga, pela glória do Senhor, eu comecei a fazer, eu vim para essa casa, eu comecei a fazer, tirar a polpa da babosa e batia com banana, faço isso até hoje, minha amiga. Eu sei que a minha pele está lindamente maravilhosa, tem algumas manchas imperceptíveis, mas quem olha assim nem lembra que eu tive nada disso. E olha, e eu só vou dizer para você, quem é que curou? O meu Jesus. Deus. O meu Amada, Deus. A babosa com o quê, minha querida? Deus. Olha, nós falando aqui de produtos naturais. Então, eu gosto muito de produtos fitoterápicos. Por quê? Porque a gente que tem negócio de pressão alta, porque a gente vê que se a gente toma um remédio, toma outro, e a gente vai tomando, aí toma um remédio para estômago, outro para... E aí a gente vai vendo que a gente começa a ter vários outros problemas, aí mexe com o coração, mexe com o pulmão, mexe com a cabeça, mexe com tudo, mexe com o rim. Eu pensei assim, bom, aqui a gente tem várias plantações, eu plantei na hora pronota, agora eu estou cheia da hora pronota aqui, esse negócio é uma riqueza, tá? Então, aí eu comecei, fazia chá de folha de acerola, e às vezes eu batia vários tipos de folhas junto, fazia aquele suco verde, eu pegava acerola, pegava a polpa da babosa, pegava a goiaba, e menina, fazia um negócio maravilhoso. E hoje, pela honra e glória do Senhor, Cida, a única coisa que eu tomo de vez em quando é remédio de pressão, porque eu não deixo nada disso me abalar, não, tá? Porque senão a gente fica dependente, e eu só quero ter a dependência de Deus, porque às vezes você vai para certos lugares que você não tem remédio, então você precisa ter dependência exclusivamente do Senhor. Olha só, gente, quem está me ouvindo aqui toma remédio, em nome de Deus, continua tomando seu remédio, tá? Não para, não, depois morre e vai dizer, a irmã Selma, não, eu estou falando por mim, porque o meu Deus, o meu Redentor vive, tá? Amém. Então as minhas mãos
E o dia que ele quiser me levar dessa para melhor, eu estou aqui. Por enquanto, eu sei que meu Deus tem sido tratado comigo. E quando acontece alguma coisa de eu ficar dodói, que eu fiquei aqui 3 semanas aqui com problema alérgico, mas aí, pela misericórdia de Deus, eu comecei a me cuidar. E hoje eu estou pronta de novo. A minha garganta que está um pouquinho, né? Mas eu estou cuidando, eu estou lavando com soro. E Deus é fiel, tá bom, Cida? Deus é maravilhoso. Só tem que dizer que o meu Redentor vivo, tá? E quem aí que ainda não conhece Jesus, que quiser provar e veja, porque o Senhor é bom. Ele é onipotente, tá? A potência está toda na mão dele. Ele é onipresente. Se você estiver aí em casa, nesse momento, dodói, com alguma depressão, com algum problema familiar, problema no casamento, chama esse Jesus aí, porque ele é o maior, ele é o melhor, ele é onipresente, ele está aqui, ele está aí, e ele está onde você chamar, tá bom? Ele é onipresente, ele é onipotente, ele é onisciente. Então, o que você pensar agora, ora aí, chama ele aí, chama pelo nome de Jesus, que ele aí vai te curar, ele vai cuidar do seu casamento, ele vai cuidar dos seus filhos adolescentes, vai cuidar da sua casa, da sua igreja, e esse é o Deus que eu sirvo, Cida. Amém. Esse é o Deus que eu sinto. Glória nós devemos, né? Poderoso. O eterno, o grande eu sou. Eita glória, que maravilha. 16h54. Estamos aqui com ela, nossa querida cantora, compositora Selma Ramos. A menina que canta a música Então é Milagre, sim. Então é milagre, sim. Ai, gente, é lindo. Glória a Deus. Amada, tá quase chegando o final aqui do nosso bate-papo, porque as horas passam, voam, né? Sim, as horas passam. Mas, olha, é uma alegria tê-la conosco, viu? Amada, fala para nós aqui, minha querida, como faz para a gente encontrar você nas redes sociais, contato de agenda, fique à vontade. Meu amor, deixa eu te falar uma coisa. Olha, eu vejo que muitos cantores, eles abrem agenda e colocam lá no Instagram e etc. O que acontece? Nós temos, né, um ministério, temos a nossa igreja. O cantor, ele precisa primeiro, ele está ligado, né, no seu ministério, ele precisa estar na escola dominical, ele precisa estar nos cultos, né, ele precisa estar ali para que ele precisa estar em comunhão com a igreja, né? E aí, se houver alguém que, eu quero chamar a irmã Selma para cantar na minha igreja, fica à vontade. Eu tenho Instagram, o meu Instagram é Selma Ramos _cantora. Esse aí é o meu, eu estou direto nele, eu que mexo nele, mas tem um outro também que ele é profissional, que é uma outra pessoa que mexe para mim, é Selma Ramos Adoradora, tá bom? E a gente tem aí, entrando nesses, vocês vão achar outro, porque são as redes sociais que a gente tem lá no perfil do TikTok também, tem lá um perfil que é Selma Ramos Adoradora também. Eu tenho Selma, simplesmente Selma, que eu que mexo também. Interessante. E vai achando por aí, tá bom? Glória a Deus. Conta por aí, tá bom? Na plataforma YouTube. Na plataforma YouTube, sim. É Selma Ramos, eu acho que é underline oficial. Selma, mas é só jogar lá. Se jogar lá no Google, Selma Ramos, que vai aparecer lá, vai aparecer minhas músicas, vai aparecer meus perfis, inclusive ali no YouTube, minhas músicas estão lá. Vai aparecer, tá bom? Quem quiser saber sobre a vida da Selma Ramos, é isso aí, é só entrar lá. Se quiser convidar para a agenda, a gente está aberto, né? A gente passa para o nosso pastor, para o nosso esposo, e a gente segue e diz o Senhor. Mas eu tenho uma agenda agora, no dia 21 de novembro, né? A Rádio Metrópole, né? O programa do Papo Júnior vai estar na Feira de São Cristóvão. Eu vou estar lá também apresentando 2 canções, né? Mas eu estou com, sim, quem quiser, fica à vontade, né? E pela misericórdia de Deus, a gente está aí, tá bom? Que maravilha. Amados, e também Facebook é Selma Ramos. E chegando no YouTube, é só vocês colocar Selma Ramos, tudo rosa. Encontra ela, toda a discografia. Eita, glória!
isso aí. Não é isso? Selma Ramos, tudo rosa. É só lembrar, tudo rosa, você encontra a cantora Selma Ramos. Amada, passa para nós seu contato de agenda. Quem queira convidar você. Olha, o número é 021 96 6491. Olha, 21 9 6491 2022. 64 91 2022. Tem um 9 na frente, tá? Certo. Amada, nesse momento, o microfone está aberto para você falar aquilo que eu não deixei você falar, porque eu falo demais, sabe, menino? Eu falo demais. Os nossos convidados, eu não deixo falar, então você. Então você vai falar, tipo assim, gente, eu queria tanto falar sobre esse assunto, deixar um recado, e não deu, a irmã Cida não me deu essa oportunidade. Então fica à vontade, minha querida, você está em casa e fale aquilo que ainda você não falou, mas que você sente no seu coração, que você precisa falar. Amém? Minha amiga, olha, eu vou te falar, olha só, eu não vou te pedir perdão, não, em nome de Jesus, não, porque eu sei que você é uma bênção, nós estamos aqui num bate-papo, mas eu acho que eu falo pra caramba, tá? Fala não, normal. Eu sou muito tímida, mas eu falo, se deixar falar, glória a Deus, né? Que bênção. Mas Deus é fiel. Eu quero mandar, Cida, antes que eu esqueça, eu quero mandar um abraço para a Assembleia de Deus, que eu já falei em Araçuaí, o meu irmão ali, ele é o pastor ali geral, essa igreja ela é filiada a Cosmorama aqui perto, aqui no Éden também, mas ela é do Ministério do MIB, e que Deus abençoe. Eu gostaria de pedir oração pelo meu irmão, pastor Elias Ramos, tá bom? O pastor Elias Ramos é um pastor muito dedicado na obra do Senhor, é um pastor de grande envergadura. Esse homem foi tirado lá do centro espírita também, por parte de 15 anos, e de lá para cá, ele sempre fez a obra de Deus com maestria. Ele era aquele filhinho, sabe, da minha mãe, aquele filhinho que não dava trabalho, né? A mulher que tem muitos filhos, minha mãe tinha 10 filhos, né? Mas sempre tem aquele filho que é quindinho e que a gente ama de saber que ele não foi igual a gente, que a gente dava trabalho, que a gente brigava, né? E toda hora gritar, o tempo todo gritando mãe, 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 e não há mãe que aguenta, tá? E aí, esse meu irmão, ele não arrumava confusão, então ele era aquele irmão, sabe, que a mãe ama, que a mãe, sabe, ela tem aquele denguinho. Então, sim, ele hoje está pastoreando lá em Araçuaí. Mas ele foi acometido, né? Essa doença não é dele, é uma doença que veio, né? Um câncer no reto. E eu peço oração, né? Eu sei que muita gente já está orando, nossa igreja, né? Muitas igrejas também em Minas Gerais, tá? Toda a família, nós temos relógio de oração. E nós pedimos também que todo esse pessoal que está orando, que está ouvindo agora, coloca o nome do irmão Elias Ramos, né, debaixo do joelho, porque eu tenho certeza que o nosso Deus já fez o milagre. Deus é aquele que troca a quimioterapia pelo sangue dele. Então, a gente já sabe que a cura é certa. Mas eu peço para deixar na mão, no joelho de cada irmão. Eu quero agradecer muito essa rádio, né, essa rádio maravilhosa, na pessoa da Cida, Rádio Mãos Unidas, no Luque. Eu fui abraçada, né, maravilhosamente, grandemente por essa rádio. Eu tenho muito que agradecer. Gostaria de ser mineira para estar aí, para conhecer essa rádio, mas Deus vai dar oportunidade, né? Cida, eu também quero agradecer, né, a minha igreja, né, a DN, né, meu pastor Jair, que é um pastor de amor, um pastor abençoado, a pastora Márcia, que é uma pastora maravilhosa, né, a minha coordenadora, nossa vice-coordenadora, né? Então, assim, a gente tem pessoas maravilhosas, né? Também o nosso pastor Luiz, né? Lá do projeto Pregador de Rua. Meu Deus, essa internet faz a gente conhecer um monte de gente, tá? Ele é da congregação de Juerana, né? Caravela lá na Bahia. Você que é divino. Essa mix, a gente chama em cima da hora, né? Então, eu quero mandar um abraço especial
para você e para todos que estão nos ouvindo agora. E que Deus tenha uma bênção para cada um de vocês, tá? Eu sei que fora, dentro do Brasil, fora do Brasil, essa rádio é uma rádio, né, internacional. Então, eu quero agradecer a Deus e peço para Deus dar um presente especial a você, Cida, e distribuir, respingando em cada ouvinte que nesse momento está ouvindo essa rádio maravilhosa, e que abre portas para muitos e muitos, né, cantores, para pregadores, né, que estão iniciando. E eu quero agradecer a Deus, né, por vocês aí. Amém, amém. Obrigada. Amém, amado. Que essas palavras são recíprocas, tá? Que Deus continue te abençoando, abençoando a sua família, o nosso irmão Elias, não é isso? Que o Senhor Jesus possa visitá-lo, visitar também a Aline, pedir de oração também, o Augusto, o Ivan, todos, a Fátima, todos, em nome de Jesus. Não é isso, minha irmã? Porque o nosso Deus, ele opera milagre. O nosso Deus faz milagre. Nós somos um milagre. Não é isso, minha irmã? Então, isso, nós somos um milagre, é verdade. Nós temos essa esperança que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Amada, olha, de verdade, de coração, amei estar aqui com você, tá? Que Deus continue te abençoando em tudo, viu, minha flor? Em nome de Jesus. Que a sua voz, que as suas canções continue alcançando o Brasil e as nações para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Minha querida, vamos orar, minha filha? Não desliga não, você agora vai nos abençoar em nome de Jesus. Um abraço para o seu esposo, tá? Um abraço aí para toda a igreja, para toda a equipe, tá bom? Em nome de Jesus. Somente gratidão. Amém. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado mesmo. Eu vou orar? Amém. Oremos. Quem vai orar? Eu que vou orar? Sim, é você. Glória a Deus. Sim, fique à vontade, menina de Jesus. Amém. Amém. Amantíssimo e soberano Deus, diante da tua presença, Senhor. Tu és o Deus dos céus e da terra, Senhor. Tu és um Deus presente, tu és um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Tu és um Deus que conhece, Senhor, cada um que está agora, Senhor, ouvindo, Senhor, das suas casas, Senhor. Tu és um Deus que conhece todo o nome que foi chamado aqui, cada nome, Senhor. Que a irmã Cida falou, o nome do meu irmão também. Senhor, aquelas pessoas, Senhor, que não tiveram oportunidade, Senhor, de escrever o nome, Senhor, e enviar. Mas o Senhor é um Deus, Senhor, que pode encontrar cada um agora, Senhor, onde estiver. Senhor, aqueles que estiverem dentro dos hospitais, que estiverem no leito de dor, aqueles que estiverem, Senhor, que já Senhor, receberam o diagnóstico de morte. O Senhor é aquele, aleluia, que tirou Lázaro, o Senhor, aleluia, da sepultura. O Senhor é aquele que, Senhor, que curou, o Senhor que deu vida à filha, Senhor, aleluia, de Saio. O Senhor é aquele, Senhor, que faz. O Senhor Deus de ontem, de hoje, eternamente. Então eu quero te entregar a rádio São Lucas em tuas mãos. Senhor, não deixe que essas portas venham se fechar. Não deixe que essas portas venham se abalar. Não deixe, Senhor, que essas portas, Senhor, que também abençoe, Senhor, o ministério da tua serva. Senhor, os missionários que estão fora. Senhor, vai alcançando cada um. Senhor, manda, Senhor, recursos e repouso, Senhor, para cada missionário. E sabemos que essa rádio é uma rádio missionária. Eu te entrego cada cantor, cada pregador, cada, Senhor, pessoa que está nesse momento ouvindo, Senhor, a sua palavra neste lugar. Senhor, eu te agradeço em nome do teu filho amado Jesus, porque nós sabemos, Senhor, que o Senhor vem, que o Senhor vem, e que cada pessoa agora, Senhor, possa receber a cura necessária. Amém, Jesus. Glória a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado. Amém, Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para todos sempre. Amém. Ô, Glória! Que Deus te abençoe. Amém. Viu, menina? Continue te abençoando com toda sorte de bênção. Amei estar com você. E agora nós vamos ouvi-la novamente, não é isso? Então é milagre, sim. Porque antes nós ouvimos tudo rosa. E agora então
É milagre, sim. Ô, Glória! Que Deus te abençoe, cantora Selma Ramos. Um forte abraço. Obrigada. Outro. Amém. Ô, Glória, gratidão, maravilha. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Esse foi o nosso encontro com a cantora e compositora Selma Ramos, direto do Rio de Janeiro. E meu envelope desceu.